Olá pessoal, bem-vindos a mais um de Frente com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura de setores de energia elétrica, saneamento e petróleo. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que foram os dados de produção da Prio. Hoje vai ser um videozinho bem curto, mas eu acho que é isso. Só puxar a vinheta. Então, como eu comentei com vocês, vai ser um vídeo super curto, né? Porque, enfim, a mensagem tem que ser objetiva. E aqui a gente vê que a empresa teve uma produção de quase 103 mil barris de petróleo por dia, né? Ao longo do mês de setembro. Os dados são muito positivos, principalmente porque, primeiro, que ela alcança o recorde, né? Isso aqui tá muito fácil de ser compreendido. É, mas quem der uma olhada aqui com mais detalhe, e se caso você clique aqui, ó, nesse link onde está escrito novas certificações de reserva, vocês vão ver que a expectativa para 2023 era ter uma produção de 94 mil barris, tá? Então, ela não apenas está entregando acima da expectativa em termos de volume, como o próprio preço do petróleo, ele está muito mais interessante do que aquele do momento em que eu fiz o update nas minhas estimativas. Para quem não lembra, assim, a gente publicou os relatórios com certificados de reserva e 1 ou 2 dias depois, se não me engano, acho que no dia seguinte, a gente fez a atualização dos nossos modelos, né, do nosso preço-alvo, considerando os novos dados publicados na certificação de reserva. Então, como eu comentei, ela, a estimativa, a empresa já está produzindo mais do que foi considerado naquele momento em termos de volume, assim como o preço do petróleo ele está acima a curva, né, do preço do petróleo está no nível mais interessante do que aquele do momento que eu fiz a atualização do preço-alvo, tá? Então, assim, dito isso, a gente não vê nenhum motivo para mudar a nossa recomendação. É claro que essas notícias recentes, né, de aumento das taxas de juros americanas, vão pesar no papel, não tenha sombra de dúvida disso, porque afinal de contas, sempre se o objetivo é desaquecer a economia, né, e os Estados Unidos é um vetor muito importante da economia global, à medida que existe o interesse no desaquecimento, faz muito sentido que o próprio consumo do petróleo seja reduzido, né? Então, assim, sempre que tem essas notícias relacionadas a aumento das taxas de juros, acontece esse tipo de impacto no preço da cotação hoje, né? Então, assim, apesar dos dados de produção terem sido interessantes, enfim, a cotação acabou apanhando um pouco, né? Mas assim, se vocês olharem o preço que eu utilizo de premissa para preço de petróleo versus o que está hoje, tem muita gordura para, enfim, o preço do petróleo teria que cair muito para eu deixar de justificar o meu preço-alvo, tá? A gente está falando aí de petróleo teria que cair abaixo dos US$ 70. Então, assim, olhando aqui, essa aqui é a curva de produção consolidada, né? Então, como eu já comentei, a empresa já está produzindo mais de 100 mil barris. Em janeiro de 2023 ela produzia 50 e agora está produzindo mais de 100, isso em 12 meses, impressionante. E aqui também, quando a gente olha o breakdown das curvas de produção, Frade, que é um campo que eles já operam há bastante tempo, né? Tá dando um show, né? A produção saiu de 30 mil para quase 58 mil barris, mas aí volta. E aqui também, quando a gente olha a produção de Albacora Leste, ela cai um pouco logo após a aquisição, o que é muito comum, né? Acontece ali aquelas trocas de materiais, troca de equipamento, troca de equipe, de operação. Então, isso aqui a gente não observa com estranheza, mas perceba que do momento em que ela assumiu o ativo, que é por volta de março de 2023, a empresa já está produzindo quase 10 mil barris a mais, tá? Então, assim, se eu só de ver essa produção subindo, se incrementando aí daqui um pouquinho para um ativo que foi adquirido há menos de um ano, eu acho isso muito interessante. Quem leu também os meus relatórios pregressos, eu faço um relatório só para falar do potencial de Albacora Leste, né? Para quem não sabe, sempre no mês de março existe a recertificação de reservas. Então, assim, até março do ano que vem deve acontecer a recertificação de reserva de todas as empresas de petróleo de capital aberto. E eu tenho altas expectativas em relação à Albacora Leste, tá? Eu acho que isso aqui pode ser um gatilho interessante para uma empresa que, apesar da ação ter quase que dobrado de valor desde o nosso início de cobertura, eu continuo achando um case interessante, né? E com muito potencial.
Tá, então é isso. Acho que eu falei bastante. Tentei dar uma valorizada no, no documento, né? Afinal de contas ele era muito curto. O papel acabou não subindo, acho que muito mais por notícia macro relacionado à taxa de juros americana e como é que vai se comportar a taxa de juros brasileira para os próximos períodos. Mas eu acho que é isso, né? Do ponto de vista micro, estritamente fundamental, eu acho que é um case que eu sigo achando muito interessante. Então é isso. Continue entrando na plataforma Genial Analiso. Abraços e até a próxima.